Você lembra da história de Adão e Eva? A primeira da Bíblia, sabe? Onde eles comeram o fruto proibido. Da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, eles descobriram o conceito de bem e mal. Eles tiveram sua própria noção de bem e mal. Naquele momento eles pararam de só obedecer a Deus e se guiar totalmente pela noção de Deus do bem e do mal. Eles começaram a se guiar por suas próprias noções, decidindo o que é bem e mal. Eles começaram a aprender. Porque o que é aprender? Aprender é você fazer uma coisa e ver o que tá certo, ver o que tá errado e ficar modificando com base nisso. É basicamente isso. Antes do fruto, Adão e Eva, se tivesse uma parede no jardim, eles só iam ficar batendo na parede. E eles não iam perceber que aquilo é ruim, aquilo é mal. Eles só iam ficar batendo na parede até Deus falar: isso é ruim, não batam na parede. Eles não iam ter a própria noção do que é bem e mal. Eles não poderiam aprender. Então eles continuam batendo na parede. Mas hoje em dia, se você bate numa parede, você vê que é ruim, dói, né? Então você para de bater na parede. E isso se correlaciona com um dos atributos de Deus, que é a onisciência. Só uma criatura no universo, só um ser, pode saber de tudo. Detém todo o conhecimento, Deus. Então, imagina que você vive imortal, como Adão e Eva. Você é imortal e você aprende, você tem essa capacidade de aprender. Então, logicamente, uma hora você vai ter todo o conhecimento do universo, você vai ser onisciente, você vai ser Deus. E é claro que para Adão e Eva eles não poderiam fazer isso, eles não poderiam se tornar Deus ali. Então eles foram expulsos do jardim. Porque se eles ficassem no jardim, eles seriam imortais. Porque eles poderiam ir lá na árvore da vida e comer do fruto da árvore da vida e ficarem imortais. Então eles foram expulsos. Mas o principal fator que fez eles serem expulsos foi a desobediência a Deus. Esse foi o principal fator. Então eles foram embora. O que acontece é que o que Deus quer, o objetivo que Deus quer é ter a gente, a humanidade, o mais próximo dele, é claro. E se aprendendo você se torna mais próximo de Deus, então esse seria o caminho. Porque, por exemplo, quando você vai começar algo novo, quando você aprende, se arrisca em explorar uma nova área, você começa naquela área de um jeito ruim. Tudo que você é bom hoje, você já foi ruim naquilo um dia. O que eu quero dizer com essa minha historinha, né? Minha história do mundo, é que errar é uma declaração de livre-arbítrio. Porque se você não errasse, quer dizer que você não tem escolha a não ser acertar. Se você só acertasse, só fizesse certo, é porque você não tem escolha. Isso seria graças a Deus. Porque você seria um robozinho programado a fazer o certo, se você não tivesse a opção de fazer o errado. Se Deus não fizesse isso. Por isso que tem o mal, o livre-arbítrio. Então por que Deus não tira o livre-arbítrio da gente? Porque ele é tão importante, porque Deus respeita tanto isso. Porque não dá pra amar algo sem livre-arbítrio. E esse algo não pode te amar verdadeiramente sem a escolha de não te amar. Se a gente amasse Deus sem livre-arbítrio, não valeria de nada. E se ele amasse nós sem livre-arbítrio também, não faria sentido ele amar a gente. Você ama um robô? Você ama a IA? Você ama um robozinho que é programado? Você não pode amar isso, porque não tem nenhuma escolha, não faz sentido. O acerto só vale tanto, a vitória só vale tanto, porque tem a derrota. Imagina um jogo que você abre o jogo e só vem uma tela, você venceu. Isso é uma vitória falsa, é claro que eu não venci. Se uma criatura sem livre-arbítrio fala, eu amo Deus, então isso é falso, não é um amor de verdade. O amor de verdade tem que ter o livre-arbítrio. Para Deus nos amar de verdade, nós temos que ter o livre-arbítrio. Para nós amarmos Deus de verdade, nós temos que ter a escolha de não amá-lo.
E outra coisa é que, se Deus é perfeito, a obra dele é perfeita, é claro. Então, esse mundo é perfeito? Como assim? Não faz sentido. Tem tantas imperfeições, Adão e tudo mais. Mas uma coisa nesse mundo pode ser imperfeita, mas isso não faz toda a obra imperfeita. A obra inteira de Deus é perfeita. Não quer dizer que teve o Adão que mancou lá um tempo atrás e um monte de gente mancou, que a obra é imperfeita. Não é assim que funciona. Porque Deus, ele consegue balancear essas imperfeições. É como se tivessem dois lados de uma balança. Um lado tem Deus e um lado tem a humanidade. A humanidade faz umas caquinhas que se afastam, que fazem ela se afastar de Deus. Eles adicionam um peso no lado da balança da humanidade, o que faz um desnivelamento, o que faz com que a gente se afaste de Deus. Mas aí, Deus, com a crucificação, pega um pouco do peso dos pecados da humanidade e transfere para o seu lado, assim nivelando de volta a balança, tornando a gente mais próximo de Deus, lado a lado, em vez de desnivelado, como a balança estava. Mas é claro que continuamente a humanidade vem adicionando mais peso e mais peso. E todo esse peso sendo colocado na cruz de volta. Aquele sacrifício que Deus fez na cruz, que Jesus fez, ele é atemporal. Quando fala todos os pecados da humanidade, não é todos os pecados da humanidade há 2000 anos atrás. Não é todos os pecados da humanidade que já foram cometidos, que estavam sendo cometidos na cruz. E também todos os pecados que irão ser cometidos. Aqueles que estamos cometendo agora e o que vão ser cometidos no futuro. Todo aquele peso sendo transferido da balança para a gente conseguir estar nivelado com Deus para ter uma ponte e chegar até Ele. Isso é um bom lembrete para, da próxima vez que você, assim, pecar ou tá ali prestes a pecar, você pensar, vou adicionar mais um peso na cruz de Jesus, mais uma dor para Ele. Além disso, eu tive essa ideia de vídeo por causa da cultura do Lux Maxim, do aperfeiçoamento, que no início eu achei da hora. Todo mundo na academia, tentando hábitos mais saudáveis, lendo livros, sendo produtivo, nossa, da hora, né? Uma revolução aí, da hora. Mas aí depois ficou meio doentio e virou muito meme, né? Essa busca incessante pela perfeição, esse perfeccionismo exacerbado. Todo mundo querendo ser o melhor em tudo, absolutamente tudo. E esquecendo de se dar um descanso. E julgando muito os outros por se darem um descanso também. E colocando um medo incessante de errar. É o que tem muito na nossa geração, né? Na geração atual. É sobre esse medo, esse perfeccionismo, esse medo de fracassar. Também por causa, da internet, o Instagram, que sempre tem toda aquela comparação com os outros. Sempre tem alguém que é melhor que você, que faz tudo melhor que você, e você fica, caraca. Tem alguém 5 anos mais novo que eu que faz aquilo bem melhor que eu. Ou outro alguém que faz aquilo outro bem melhor. Tem esse perfeccionismo. Também por causa dos pais, a pressão. Também porque as gerações anteriores foram umas gerações bem abandonadas, Gerações bem negligenciadas pelos pais. E agora, como efeito rebote, os pais são bem mais super protetores e querem ficar vigiando a criança e cobrando. Você tem que ser o melhor. Você é o melhor, você tem que ser aquilo. Tem tudo planejado, esses pais de hoje. Antigamente ninguém esperava nada deles. Eram abandonados, eram bem carentes. E hoje eles jogam todas essas expectativas e esperanças do que eles não foram, do que ninguém acreditou neles. E agora eles fazem tudo isso, essa pressão contra a criança. Que tem seus prós, é claro, Dar mais atenção para a criança, que nas gerações anteriores não tinha muito. Que faz a criança ter a sensação de ser mais amada e tudo mais. Mas ao mesmo tempo tem essa cobrança, essa pressão e essa sensação de sempre estar sendo vigiado. E por estar sempre vigiado, não se pode errar,
porque sempre tem uma cobrança após o erro. O bom é que essa cultura do Lux-Maxing tá sendo rebatida hoje em dia, né? Com o Fans-Maxing. Bem, eu achei esse nome bem legal quando eu vi. Que eu vi um vídeo de uma patinadora, né, artística, não sei se vocês viram, que ganhou uma medalha de ouro nas Olimpíadas. E o jeito que ela ganhou, né, foi muito legal. Porque tem todas umas entrevistas dela, né, que ela gosta de passar sufoco na struggling. Ela gosta de ser desafiada, de errar, e tudo bem, errar. Ela só tá ali pela diversão, igual o Chorão falou, né? Não é sobre perder nem ganhar, é procurar evoluir. E ela só se divertindo ali. Ela dançando e rindo com aquilo. Sem aquela cobrança tão alta, né? Que muitas dessas patinadoras sofrem. Então, foi uma frase que eu fiquei, essa sensação que eu fiquei quando vi ela, né? As entrevistas dela, os vídeos. Fiquei pensando, caramba, é mesmo, né? Não é pra gente ter medo de errar. É pra gente ter medo de não acertar. Porque muita gente fica com tanto medo de tentar alguma coisa. Porque, eu vou fracassar, eu vou errar, todos vão rir de mim, sei lá o quê. Que nem tentam. E não percebem que essa não tentativa já é o não da vida. Já é um fracasso em si. Esse não acertar, não ter conquistas, é horrível. É melhor ter uma vitória e 10 derrotas do que ter uma derrota e nenhuma vitória. Porque é assim que funciona. Sabe aquela frase, a prática leva à perfeição? Isso é sobre o que eu tô falando aqui. Os acertos são constituídos de erros. Basicamente isso. São constituídos de erros. Porque a prática leva à perfeição, mas quando você tá praticando algo, quer dizer que você não é o perfeito naquilo. Você não é o melhor. Quer dizer que toda vez que você pratica algo, você tá errando em algo. E desse erro é construído o acerto, a sua vitória, o seu progresso, a sua evolução. É construído disso. É como eu disse na parte de Deus, uma hora, que a obra toda, a perfeição é constituída de imperfeições. Não é porque tem um pedaço isolado, imperfeito de um todo, que o todo é imperfeito. Porque esse é o mundo. A obra de Deus é um todo perfeito e completo. Mas quando você estraçalha esse todo em partes isoladas, quando você afasta pessoas dessa comunhão, você traz a imperfeição, você traz a solidão, você traz as trevas mesmo, o vazio. Um outro exemplo é sobre óculos. Por exemplo, quando não existe um óculos perfeito sem um olho imperfeito, não teria sentido existir isso. Você faz o óculos perfeito, incrível, maravilhoso, mas aí ninguém é míope, ninguém. Todo mundo tem um olho perfeitinho, biônico, sei lá o que. Consegue ver milhares de quilômetros com alta definição, 8K. Então, pra que então um óculos? Muita coisa que a gente tem hoje é constituída dessas imperfeições. Não é sobre erros e acertos, imperfeições. Perfeições é sobre balanceamento, equilíbrio, afastamento e aproximação. É sobre conexão. Então, da próxima vez que você errar, seja um pouco menos duro consigo mesmo. Você tá no caminho pro sucesso. E acabou.